Quanto tempo demora para a acupuntura fazer efeito? É isso que eu quero explicar nesse vídeo hoje. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o João Gato, falo sobre medicina chinesa. Seja bem-vindo ao meu canal. Uma pergunta que eu recebo com frequência dos meus pacientes é quanto tempo leva o tratamento, né, e quanto tempo demora de fazer efeito a acupuntura. E eu sempre respondo, depende. A gente fala muito depende na medicina chinesa. E eu vou explicar nesse vídeo por que depende, né? Primeiro, nenhum caso é igual, tá? Então eu vou explicar antes o que é doença para a medicina chinesa, né? Antes da gente entender qual é o tempo que demora para que ela seja tratada, a gente precisa entender o que é doença para a medicina chinesa, né? Então a medicina chinesa, ela, por ser uma medicina muito antiga, não tinham exames, não tinham ressonância, raio-x, não tinham hemograma, então não sabiam ali como diagnosticar uma doença. Então eles viam a doença mais como síndromes, como padrões que o corpo mandava, que ele exteriorizava, manifestava, para que a gente entenda como que está o interno, né? Então tudo era sintoma e sinal para a medicina chinesa, tanto que a gente fala muito sobre sinais e sintomas, né? Então a doença para a medicina chinesa, ela é mais vista como um desequilíbrio, né, ou um estágio de não saúde, não necessariamente sempre causada por fatores externos, como bactérias, germes, porque, de novo, eles não tinham esse pensamento na época, né? Isso é uma coisa que a gente tem hoje, mas na época não. Existiam padrões de doença ali causadas pelo externo, tá? Mas como é a linha de raciocínio da medicina chinesa? Significa que os fatores externos estão aí, só que o que depende se você vai ou não pegar essa doença? O seu sistema imunológico, a sua saúde, o seu sistema de defesa, né, que eles chamam de Wei Qi. Então, é muito mais ali sobre trazer não a culpa, mas a responsabilidade daquela questão para a pessoa, ou seja, nos hábitos que ela tem de vida, como ela cuida da saúde, porque dependendo disso, ela vai determinar ali, de certa forma, qual vai ser a relação dela com os fatores externos. Então, a doença para a medicina chinesa, ela não tem sempre a mesma causa, por isso que eu falei depende. Para todo paciente, ele pode ter os mesmos sintomas, as mesmas manifestações de um problema, só que ter uma síndrome diferente, né? O que, como eu disse, a síndrome, né, ou a doença para a medicina chinesa vai ser diferente de paciente para paciente. Além do mais, a doença ou a síndrome para a medicina chinesa, ela tem estágios de manifestação. Então, por exemplo, a gente pega uma doença num ponto X, né? E a gente precisa entender como ela vai se manifestar daqui para frente, se esse sintoma for ignorado, negligenciado, não tratado, e como ela se manifestou antes, porque tudo tem uma etiologia. Então, a doença, ela tem a etiologia, né, que são a causa, o estudo da causa e o efeito dessa doença, e quando a gente pega ela num estágio, por exemplo, a pessoa tem uma dor no ombro. Quando a gente pega ela naquele estágio do qual o paciente chegou no consultório para ser atendido, a gente precisa entender como ela começou, né? Como precisa entender qual é a natureza desse problema, qual é a gravidade desse problema, se já atingiu tendões, se já atingiu partes mais internas do corpo, como ossos, ligamentos, ou se é uma dor muscular, né? Então, se é um princípio de ruptura, né? Então, isso vai, na verdade, influenciar grandemente ali o potencial, né? E o tempo de duração da qual a acupuntura vai começar a fazer efeito. Isso porque a gente precisa entender que a acupuntura, ela utiliza o seu próprio corpo, ela ajuda o seu próprio corpo a se tratar, né? Então ela estimula os processos ali de cicatrização do corpo de uma maneira natural, porém um pouco demorada. Por isso que depende, se o caso for muito grave, por exemplo,
essa dor no ombro que eu citei. Se for um caso que está aí há 2 anos, não vai ser em 2 sessões que isso vai resolver. Vai precisar de mais sessões, porque quanto mais a gente posterga, lembra, a doença ela vai se agravando, né? Então, até chegar a pontos mais físicos, né, onde o nervo acaba se rompendo, esse tipo de coisa. Por isso que a acupuntura não serve só para dor, ela serve para prevenção também. Prevenção, na verdade, é o potencial mais promissor assim da acupuntura, né, da medicina chinesa em si, porque ela consegue entender os sinais que o corpo dá antes que ele manifeste isso de uma maneira mais grave. Ele consegue entender os sinais que o corpo dá, por exemplo, antes da pessoa romper um tendão, ou antes da pessoa ter uma lesão mais séria em alguma parte do corpo, em algum músculo, porque ela tende a dar os sinais antes. Ela dá tremor nos olhos, pode dar tremor na língua, o pulso da pessoa muda, porque a pulsologia a gente estuda também. Então a gente vê todos os sinais que o corpo dá para que a gente possa entender em que estágio essa doença está. Sabendo no estágio que ela tá, a gente consegue intervir ou não. Preciso ser sincero também. A acupuntura, você quebrou um braço, rompeu um ligamento, você vai precisar fazer uma cirurgia ou colocar gesso. Você vai para um ortopedista, você vai para um hospital. Você não vai no acupunturista pôr agulha, porque ela não vai colocar o seu osso de volta no lugar, né? Só que depois que você fez todo esse processo, a acupuntura vai ajudar como? No processo pós-operatório, né? Então, a cicatrizar. Então, ela tem sim os seus limites de atuação, mas o forte dela é a prevenção. Então, a gente precisa entender qual é o estágio que está a doença para que a gente possa atuar, porque a gente não trata a doença, a gente trata o doente, a gente trata a pessoa. Vamos ver os hábitos dela, vamos ver como que a rotina dela influencia a vida dela. Se a pessoa trabalha muito, dorme pouco, isso vai manifestar de alguma forma no corpo dela, né? E ela não é culpada por isso, mas isso é um fator que influencia a saúde. Então a gente precisa ver sempre uma questão ali de sintoma e causa, né? A gente trata sintoma, mas se você trata só sintoma, ele volta. Se você tem essa dor no ombro e só toma remédio, deixando claro que eu não sou contra remédios, tá? Remédios são muito úteis ali em momentos emergenciais, tá? Só que o uso prolongado de remédio não faz bem, né? Então, a acupuntura ela ajuda nesse sentido. Então, se você fica sempre tratando o sintoma, trata o sintoma, trata a dor, mas não sabe, por exemplo, de onde ela vem, essa dor sempre volta e você precisa fazer o uso do medicamento de novo. A acupuntura, ela trata o sintoma, mas ela tenta também chamar sua atenção para a causa, aos pouquinhos. Se a causa for falta de sono, ela indica que você tente dormir um pouquinho mais, um dia da semana pelo menos, e aí aos poucos você vai arrumando sua rotina para que esse problema não volte. Aí a gente está tratando o quê? Não o sintoma, tratando a causa, né? Então é muito importante ter esse balanço, tá? Por isso que depende muito quanto tempo a acupuntura demora para fazer efeito, porque depende do grau que esse problema tem, né? O tempo que ele está lá, né? Quanto tempo ele já não postergou, quanto tempo ele já não avançou, né? Esse problema. Então, se você tem algum problema de dor, alguma coisa assim, procura um acupunturista. Claro, procura o seu médico, não deixa de procurar um médico, tá bom? É importantíssimo que você entenda isso. Não somos contra os médicos, mas a acupuntura ela tem a sua atuação, tem o seu lugar, tá? Então, junto com a medicina ocidental, você busca um tratamento em acupuntura, para que você trate a causa disso também, né? Felizmente, aí temos muitos médicos hoje que estão indicando acupuntura, que estão vendo a comunidade da medicina, tá vendo aí a importância que é a acupuntura, né? Então, é uma coisa muito boa. Então, se você tiver oportunidade, procure isso, tá? Muito obrigado se você ficou até aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Se você quer saber mais sobre medicina chinesa, gostou desse vídeo, gostou da forma que é apresentado aqui,
Te convido a curtir esse vídeo, a compartilhar ele também para alguém que você acha que tem interesse nisso, e se inscreva no canal, né, para você ter novos avisos de quando for lançando mais vídeos, tudo bem? Então é isso, muito obrigado, uma boa noite, tchau, tchau.